Olá pessoal, quem fala aqui com vocês é o Gustavo Berel. Eu sou estudante de medicina em Guiné-Bissau, na África, e estamos aqui no canal Medmundo, que é um canal para vocês onde a gente vai falar um pouco sobre medicina, fazer alguns resumos legais para você poder estudar e tirar boas notas, como também falar como é fazer medicina fora do país, fora do Brasil, fazer no exterior, fazer medicina na África. E esse é o tema do nosso vídeo hoje. Vou falar como é estudar medicina aqui na África. Então vamos lá? E antes da gente começar, eu queria te fazer um convite para você se inscrever aí no canal. Aciona também o sininho aí para você receber as notificações dos lembretes, dos novos vídeos que a gente está fazendo. E se você gostou do vídeo, dá um joinha, dá um like aí, que ajuda e fortalece a amizade. Ok, pessoal, vamos lá. Muita gente pergunta como é ser estudante fora do Brasil, ser no exterior. Eu sou Gustavo Berel, sou casado, tenho 4 filhos. Sou já formado, tenho uma primeira formação, estou entrando na minha segunda formação e foi um grande desafio. Aí algumas pessoas me perguntam como é que você foi parar aí na África, fazer medicina na África, em Guiné-Bissau e tudo mais. Eu sou missionário, eu já moro aqui em Guiné-Bissau há 10 anos e desde 2015, na verdade, final de 2015 eu entrei para o curso, porque aqui o ano letivo é um pouco diferente. Aí já vamos falar para vocês, o ano letivo aqui é o ano letivo europeu, que inicia mais ou menos outubro, novembro e vai até julho. Então pega esse período. Então eu entrei mais ou menos já, o ano já tinha começado no primeiro ano, entrei e estou cursando e tem sido lá. Falar um pouco da minha rotina como estudante de medicina, é bem puxado, não é fácil. Aqui não é integral totalmente os primeiros anos. No primeiro e no segundo ano a gente geralmente tem aula na parte da tarde e início da noite, geralmente é de 2 até 9 horas a aula, alguns dias até um pouco mais cedo, mas a gente tem essa aula um pouco mais puxada e a gente vai ter o primeiro e o segundo ano nesse sentido. Eu estou agora no 4º ano, onde a partir do 3º ano a gente já entra em algumas disciplinas que tem um pouco de prática, então acaba a gente tendo também algumas atividades no período da manhã, que entra a parte de introdução à clínica, propedêutica, medicina interna, que no Brasil é chamada de clínica médica, então a gente já tem essa noção, e a gente já vai muitas vezes para o hospital auxiliar o médico, fazer plantões de 6 horas, assim a gente entra às 6 da noite e fica até meia-noite para poder observar. Essa é uma coisa muito boa. Então basicamente assim, hoje minha rotina já está um pouco mais diferente. A partir do 4º ano a gente já tem para as rotações, são mais práticas, então a nossa rotação basicamente é de manhã, a gente vai mais no hospital, nossas aulas geralmente é no hospital mesmo. Aqui em Guiné-Bissau tem 2 grandes hospitais na capital Bissau e a gente geralmente se divide nos professores nesses 2 lados. Então a gente já fez a rotação de pediatria, a gente está agora na rotação de gineco-obstetrícia e a gente vai entrar na próxima rotação de cirurgia geral, onde a gente acompanha o médico, a gente tem muita oportunidade de ver casos assim e acompanhar, de estar fazendo perguntas e tudo mais. Geralmente os médicos plantonistas estão muito abertos para responder as nossas perguntas e é bem legal. E aí, paralelo a isso, geralmente à tarde, a gente tem alguns dias que a gente tem aula e aí vai complementando, onde a gente teve, no primeiro semestre, a gente teve infectologia e terapêutica clínica, agora a gente vai entrar para ter imaginologia e laboratório clínico, né? Semiologia e laboratório clínico. Então, basicamente isso, e tudo indica, não, por causa da pandemia, houve algumas coisas, mas a gente ia entrar para a medicina geral integral, que é a 1, que é mais teórica, que é basicamente saúde da família, saúde pública, entra nesse contexto, mas na verdade é medicina preventiva, é mais focado nisso. Me perguntam também como é que eu faço para estudar, sendo missionário, sendo pai de 4 filhos, casado, já um pouquinho passando da idade, apesar de estar na flor da idade ainda. Na verdade, eu sou muito prático, na verdade, no estudo, eu gosto muito de fazer resumos, tanto que alguns desses resumos eu vou estar transformando em vídeo aqui para vocês também estudarem junto comigo e poder ajudar vocês também. Então eu gosto muito de ensinar, então eu já sou professor, então ensinar para mim é a principal forma de eu estudar. Então fazer resumos, fazer mapas conceituais, isso para mim ajuda muito para poder decorar as sequências da coisa. Eu tenho muita dificuldade porque aqui em Guiné-Bissau tem uma metodologia um pouco mais tradicional, mais assim, mais mecanicista da questão dos conceitos, dos
professores gostam que você responda ipsiliter, aquela coisa bem igual ao livro e tudo mais, e tem que ser o livro que ele usou como referência bibliográfica, e para mim essa é uma dificuldade. Então eu costumo dizer, como aqui a nota é de 0 até 20, na verdade, a nossa média aqui é 13, eu costumo dizer que eu sou um aluno de 14 e 15, eu nem tão fico tão só na média, mas 14 e 15 é a nota que eu tiro, porque eu tento mostrar ao professor que eu sei. Então eu vou fazer uma prova, muitas vezes a forma que eu argumento não é exatamente das palavras que o professor queria, mas o professor percebe que eu entendo e entendi bem a coisa. Então eu tento sobressair um pouco na prática e tudo mais. Então eu não sou muito de sentar no livro quando tem uma carga muito grande, acabo perdendo muito tempo, mas eu tento tirar 1 a 2 horas por dia para poder fazer algum resumo, fazer algumas anotações. Essa tem sido minha estratégia de estudar e tem dado certo. Eu estou até aqui, cheguei até aqui, então a gente vai evoluindo de pouco a pouco. Não é fácil, muda um pouquinho a questão de metodologia com o Brasil acostumado, com o jeito do Brasil, tem algumas dificuldades. Eu acho que também alguns amigos meus que estão fazendo medicina no Brasil sentem também essa dificuldade, que muitas vezes os professores são bons médicos, mas às vezes não são professores, não tiveram nenhuma carga de metodologia, didática, então às vezes fica difícil. Você vê que ele sabe muito, mas a passagem às vezes dificulta. Então acaba a gente mesmo estudando em casa, pegando material, caindo meio no livro mesmo para poder aprofundar aquilo e poder tirar boas notas. Eu acho que essa é uma coisa. Me perguntam também aqui sobre questão de estrutura. É uma dificuldade, mas não acho que isso para a gente é uma penalidade. A minha faculdade é uma faculdade privada que tem aqui, na verdade tem 2 faculdades, está nascendo uma terceira agora, que tem um curso de medicina. Na minha faculdade, na faculdade privada, ela já tem uma estrutura um pouquinho melhor, mas a gente tem dificuldade porque algumas outras estruturas a gente não tem, como por exemplo, o acesso a um laboratório, para a gente fica muito restrito, a gente não foi tanto a laboratório como a gente gostaria de ir. A gente agora nesse semestre vai ter semiologia de laboratório, a gente vai poder ir no laboratório para ver. Anatomia a gente tem muita dificuldade porque a gente geralmente só usa bonecos. A gente não tem acesso porque em Guiné-Bissau não tem um instituto de medicina legal, então a gente não pode fazer autópsia propriamente dito. Então a gente usa mais os bonecos mesmo, que são quase realistas, mas que dá uma noção nisso. A gente vai ter alguma dificuldade nessa questão de estrutura, mas em compensação uma coisa que nos compensa, que no tempo prático, aqui pela escassez, muitas vezes você tem a oportunidade de estar muito próximo do médico, auxiliando ele literalmente. Então, os médicos aqui entendem que muitas vezes é a forma da gente aprender, então a gente vai junto com o médico e ele vai do lado, a gente vai dizendo, a gente vai fazendo uma receita com ele e ele vai dizendo, muitas vezes ele passa aquele remédio, aí passa a receita, mostra para ele, ele confere. Isso é muito bom, acho que isso é muito válido também, ajuda a gente a ter uma noção mais prática da coisa. Infelizmente, nem todos os alunos se arriscam a fazer isso, porque realmente depende de você e atrás do professor, porque pela disciplina em si, isso não era possível, porque basicamente é só a teoria e a observação que é o que nos mas se você é ousado um pouco, eu sou bastante, você pode pedir ao professor ou ao médico que está de plantão, e você acaba ali estando junto com ele e está, na verdade, fazendo os exames clínicos, então isso é muito bom. Então, eu desde o 3º ano já tive a oportunidade de fazer exame clínico, de poder estar ali na consulta mesmo, de poder estar participando. Tive agora há pouco, recentemente, a oportunidade de entrar no bloco cirúrgico para acompanhar a cirurgia, ficar lá segurando o esticador com a médica, então poder ver ali de perto. Então foi muito bom, acaba compensando um pouco essa dificuldade de estrutura, porque eu tenho alguns amigos meus do Brasil que estudam, falam que muitas vezes só conseguem fazer esse exame provavelmente no 5º ou no 6º ano, então a gente já está aí ganhando alguma coisa, se eu posso dizer assim, mas que no final eu penso que tudo contribui para isso. Aqui os alunos, a gente pergunta como é os alunos, como é os amigos. Os alunos aqui muitos têm dificuldades, porque realmente o ensino básico aqui é muito difícil, a educação tem suas deficiências, e normalmente toda a faculdade elas fazem o que chamam de ano zero, que é um ano de nivelamento. Então nesse ano zero os alunos vão estudar um pouquinho mais de matemática, de física, de química, de biologia, para quando entrar no curso propriamente dito, eles já estão um pouquinho mais preparados. Então isso ajuda a eles terem menos dificuldade no decorrer do curso. Então basicamente são essas coisas. Pergunta a gente também a questão do custo aqui. Realmente o custo é bem
bem mais barato do que no Brasil. A anuidade aqui chega a ser em torno de 1.200 euros, então são divididos em 10 prestações mais ou menos, então 120 euros mais ou menos, um pouquinho menos, mais ou menos isso por mês a mensalidade, então sai muito mais barato do que no Brasil, apesar de que para a realidade da Guiné-Bissau isso dá em torno de 80 mil francos CFA, que é a moeda local, numa realidade do salário, não é nem o salário mínimo, porque o salário mínimo é 35 mil, o salário médio aqui é 50 mil, então poucas pessoas têm essa oportunidade de estar fazendo o curso de medicina. Muitos dos meus amigos conseguiram bolsas, conseguiram outras formas de poder subsidiar o seu estudo na faculdade. Então, tem essas dificuldades. Então, basicamente, eu sou feliz de poder estar aqui fazendo. Eu acredito que não estou perdendo em nada. Do que está estudando no Brasil ou está estudando na faculdade. Eu acredito que é me dado aqui todas as ferramentas que eu preciso como médico. Eu repito muito aos meus amigos que eles falam de Harvard, de Oxford, de outras faculdades do mundo aí, mas nenhuma faculdade forma um aluno. Isso eu falo muito para eles. Quem forma um aluno é o próprio aluno. A faculdade vai lhe dar a estrutura que vai facilitar você ter conseguir o conhecimento, tá absorvendo isso. Mas aí, ou seja, com dificuldade de estrutura, dificuldade, eu terei que me esforçar mais para alcançar e não vejo que isso me fará ficar para trás. E eu acho que eu vou ter que fazer mais esforço, mas é possível alcançar também bons sucessos, de ser bom médico, fazer diferença, poder ajudar as pessoas e fazer isso lá. E por fim, vou deixar a pergunta que me fazem sempre, por que estou fazendo medicina? Eu sou, como falei no começo, sou missionário e eu vejo como uma estratégia boa para poder ajudar as pessoas. Minha vida tem sido isso. Eu não falei, mas eu sou formado em licenciatura em Física, eu sou físico e estou fazendo medicina, muita gente acha nada a ver, mas tenho mestrado também, fiz mestrado na área de tecnologias energéticas e nucleares, na área de fontes alternativas de energia, que essas ferramentas eu uso para o projeto que a gente trabalha aqui na área de educação. A gente desenvolve cursos profissionalizantes aqui, a minha esposa é psicóloga e a gente trabalha com educação como a nossa estratégia de poder abençoar a nação de Guiné-Bissau e tem sido um caminho muito bom poder ajudar as pessoas. E a medicina veio como uma oportunidade, como também um sonho, e poder contribuir com as pessoas ainda mais. Eu acho que, como médico na área de saúde, poder contribuir com as pessoas, poder levar esse socorro para o físico, tanto quanto para a alma, para mim é tão importante. Então, falar um pouco da minha rotina, falar um pouco disso. Qualquer coisa, se vocês tiverem mais perguntas, faz perguntas aí nos comentários, depois eu posso fazer um outro vídeo respondendo para vocês também. Mas basicamente é isso, na rotina de fazer aqui em Guiné-Bissau, medicina aqui em Guiné-Bissau é algo fantástico. Então, que Deus abençoe vocês. Qualquer pergunta mais, só fazer no comentário aí, dá um like lá, se inscreve aí no canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, aciona o sininho lá para receber toda vez que a gente lançar. A gente vai tentar aqui semanalmente estar produzindo coisas bem legais, bem interessantes para vocês aí. Então, que Deus abençoe.